Meu filho é atípico. E agora? O que fazer? Bom, nós sabemos que quando uma família é engravida, cria uma série de expectativas em relação a essa criança. E quando ela descobre, ou na gestação, ou logo após o nascimento, que essa criança é uma criança atípica, acontece o que nós chamamos na psicologia de luto. E por quê? Porque há exatamente a morte de planos. É bem importante deixar claro que luto não é apenas quando você perde um ente querido, não é apenas quando há uma morte física, mas também a morte de planos, a morte de situações, a morte a perda, é a perda em si. Então, por exemplo, quando uma pessoa termina um relacionamento, algumas pessoas ficam em depressão, né? Ficam bastante tristes, terminam um casamento. E aí, algumas pessoas que não entendem ficam falando: nossa, vai morrer por causa disso? Né? Às vezes diz assim: ah, vai morrer por causa de um homem, vai morrer por causa de uma mulher. Gente, não é a perda da pessoa, mas todo aquele plano, todo aquele projeto que foi feito com aquela pessoa que não vai mais ser realizado. Então existe uma frustração, existe sim uma morte, a morte dos seus planos, a morte dos seus projetos, a morte dos seus sonhos que foram idealizados juntamente com aquela pessoa. Então, voltando para o assunto de uma criança atípica, assim, a morte de todo aquele planejamento que os pais, que a família costuma fazer, consciente ou inconscientemente, quando a família engravida, tá? E eu gosto sempre de falar, a família engravida, os pais engravidam, porque embora seja a mulher que vá fazer a gestação, né, que vá ficar com aquela criança por no mínimo 7 meses, né, de 7 a 9 meses, que é o tempo da maturação, o tempo da gestação, toda a família engravida porque toda a família se envolve nesse processo. E para mim, gravidez não é só você carregar uma criança no ventre, né? Mas é todo esse planejamento, é todo esse envolvimento, é você pensar no enxoval, é você pensar no nome, é você pensar nos brinquedinhos, em como você vai fazer o quarto, né? Então, tudo isso para mim inclui, né? É incluído na gestação, tá certo? Então, quando você descobre que essa criança é atípica, morre todo esse planejamento, morre muitos planos, morre muitos sonhos. Porque, como eu estava dizendo, consciente ou inconsciente, a família acaba sonhando: ai, essa pessoa vai ser médica, essa pessoa vai ser engenheira, vai ser professora, ai, vai dar continuidade aos meus negócios, ai, eu tenho uma clínica, então esse meu filho vai tomar conta dessa clínica, eu não vejo a hora, né? Daqui a pouco vai estar me dando netos. Então começa a gerar planos em cima daquela criança que às vezes nem nasceu. E isso é super natural, isso é até saudável, tá certo? Então o que que acontece? Quando percebe-se que a criança é atípica e que provavelmente, veja bem, provavelmente, todos esses planos foram por água abaixo, existe toda uma frustração, existe toda uma morte desses planos, tá certo? E é preciso respeitar bastante essa fase, tá? Cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente, cada família vai reagir de uma maneira diferente. Nem sempre descobre-se na gestação ou assim que a criança nasce que ela veio atípica. Às vezes leva-se anos para se descobrir, tá certo? Então vamos aqui conhecer as fases do luto, tá? E o porquê deles. Bom, existem 5 fases de luto, tá certo? E são super importantes que essas fases sejam vividas. São obrigatórias? Não. Não é obrigado que a pessoa viva exatamente as 5 fases e exatamente na ordem que eu vou dizer. Mas no mínimo 2, com certeza, essa pessoa vive. Vamos lá. A primeira fase é a da negação, certo? Muitas vezes a pessoa, a família, costuma negar que está passando por aquele problema. É como se não acreditasse, sabe? É como se ainda não tivesse entrado em contato com a realidade e aí não consegue aceitar a realidade. Então, a princípio, acontece essa negação. Depois vem a segunda fase, que é a raiva. Por que comigo, né?
Por que com meu filho? Tanta criança e logo a minha vai nascer atípica. E agora? O que vai ser do meu filho? Né? O que vai ser de mim? E tal. Então, existe uma certa raiva que acontece quando se descobre a criança atípica. A terceira fase é conhecida como barganha. A pessoa tenta barganhar consigo, certo? Ela tenta negociar com ela mesma para tentar se convencer de que aquilo aconteceu porque ela precisava aprender alguma coisa. Não, aconteceu comigo porque com isso eu vou me tornar uma pessoa melhor, com isso eu vou me tornar muito mais forte, essa criança veio para me ensinar alguma coisa. Então existe uma certa barganha, certo? A quarta fase é a fase da depressão. É como se nesse momento a ficha caísse, é como se nesse momento viesse toda dor, toda, sabe, assim, todo peso em cima da pessoa e vem a depressão, tá? A pessoa se sente totalmente impotente diante daquilo que está vivendo. E por último, né, a quinta fase é a fase da aceitação. É a fase em que a pessoa finalmente se sente mais aliviada, ela se sente mais confortável, ela se sente mais forte, ela se sente mais segura para enfrentar a situação. Como eu disse, não é obrigado que se viva todas as fases e nessa ordem que eu falei. Porém, duas delas é praticamente, veja bem, praticamente, eu nunca gosto de dizer sempre, nunca, tá? Então, praticamente as pessoas vivem, que é a negação e ou a depressão e a aceitação, tá? Por que eu falo da depressão, né? Às vezes também ela vive a raiva, tá? Ela não nega a situação, mas ela vive a raiva, tá? Então, e por que isso? Porque muitas vezes a pessoa, ela precisa colocar para fora aquela frustração que ela tá sentindo. Como eu disse, ela faz uma série de planos e esses planos provavelmente não vão ser cumpridos, tá? Tem a raiva, tem o medo, tem a depressão. Gente, ter um filho atípico gera na pessoa, principalmente na mulher, porque foi ela quem gestou, foi ela quem passou, né, os 9 meses, né, então coloca aqui entre aspas, né, com a criança na barriga. Então muitas vezes ela se sente culpada, ela acha que a criança veio com deficiência por culpa dela, por algo que ela fez ou algo que ela deixou de fazer, e não é exatamente assim. Por isso que um acompanhamento psicológico é super importante. Por isso que você ter ajuda de profissionais é super importante. E aí, a fase também que praticamente todas as famílias passam é da aceitação. Porque existe um momento que a família precisa aceitar para poder procurar ajuda. Existe um momento que a família precisa aceitar para poder cuidar dessa criança e oferecer a ela exatamente o que ela precisa. Então, para isso é necessário a aceitação. E outra, é preciso a aceitação para que a família lute pelo seu filho. Lute por aquilo que ele precisa, por aquilo que ele merece. Pela igualdade, pelo respeito, pela tolerância, por tudo que ele vai precisar. Tá certo? Então, existe toda essa fase, existe todo esse processo. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que respeitar. A gente tem que apoiar. Se dentro da sua família está acontecendo isso, apoie. Ter um filho atípico não é exatamente o fim do mundo. Eu sei que ter um filho atípico gera muita insegurança, gera muito medo. Se com os filhos atípicos os pais já não sabem o que vai ser do futuro, né? Do futuro desse filho, imagine de uma criança atípica. Muitos pais têm medo de morrer. E aí, eu morrendo, quem vai cuidar do meu filho? O que vai ser do meu filho? E aí, o meu filho vai se profissionalizar? O meu filho vai conseguir se alfabetizar? Né? O meu filho vai conseguir andar? Ele vai conseguir falar? O meu filho... Então, gera um monte de insegurança, muita incerteza, muitos questionamentos. Então, se você também está passando por isso, se você acabou de descobrir que o seu filho é atípico, procure a ajuda de um psicólogo, procure uma ajuda profissional para que você saiba lidar melhor, gerar melhor os seus sentimentos, gerar melhor os seus pensamentos, saber como você deve agir, saber como você deve proteger, inclusive saber como você deve proceder, inclusive como proteger o seu filho, tá certo?
Gente, a procura psicológica ou psicanalítica, né? Algumas pessoas procuram um psicanalista porque ter um filho atípico, para algumas pessoas, é um problema, né? Para algumas pessoas, ter um filho atípico não como é que eu posso dizer, não é tão aceitável. Então essa pessoa precisa resolver isso, né? Como eu sempre digo, a família é o alicerce. Então a família tem que ter força para poder criar essa criança, para poder dar força para essa criança, para poder fazê-la crescer com maturidade, com segurança, tá? Lembrando que o seu filho é atípico e não impotente. Tá? O seu filho tem condições de aprender, o seu filho tem condições de se desenvolver, o seu filho tem condições de ter uma profissão. Então ofereça a ele a melhor intervenção possível e o mais precoce possível, tá? E não deixe de cuidar de si. Eu sempre digo, a família é a base. Então nós precisamos cuidar da família para que a família consiga cuidar bem das crianças atípicas. E assim a gente começar a fazer uma sociedade igualitária, em que todos busquem pelos seus direitos, em que todos cumpram os seus direitos e seus deveres. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.